Olá pessoal, nosso departamento de missões, povo do nosso estado, povo de Deus. Nós estamos aqui em Itaperuna, eu, seu capelão prisional, pastor Rodrigo Cunha, e o nosso pastor Rafael Lugão. Dá um tchau aí, pastor. Estamos aqui com a nossa equipe, todo mundo dando tchau aí, pessoal do estado. Olha, nós estamos aqui pregando o evangelho em Itaperuna, na Casa do Oleiro e dentro do nosso presídio. E o nosso povo aqui está muito animado com o início da campanha de missões estaduais, que tem como tema Sim, Eu Creio. Então nós queremos, irmãos, pedir a vocês ajuda em oração, nas suas contribuições, para que esse trabalho possa continuar a servindo as pessoas da nossa sociedade mais carentes, com mais dificuldades, tá bom? E continuemos a pregar o evangelho em todo o nosso estado, tá bom, gente? Deus abençoe, um grande abraço, pois nós cremos em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com Deus, tchau. Bom dia, que a graça e a paz de Jesus seja com a sua vida, com a vida da sua família. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus nesse domingo que Deus está nos proporcionando. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia do pastor. Eu tenho recebido parabéns aí de alguns irmãos pelo dia, mas oficialmente o dia é hoje, segundo domingo do mês de junho. E eu quero, então, aproveitar a oportunidade para agradecer a você pelas suas mensagens e parabenizar também ao pastor Rodrigo Queiroz, que é membro da nossa igreja, já esteve pregando aqui nesse canal. Quero também dar um abraço muito especial aos meus futuros pastores, né? Ao seminarista Diego Branco, e quero dar um abraço especial ao meu futuro pastor João Miguel, né? Deus abençoe. João Miguel, para quem não sabe, é uma criança ainda, está com 6, 7 anos, e ele, em certa oportunidade, ano passado, perguntado pela professora na escola, a todos os alunos, e aí quando chegou a vez dele, ela perguntou o que ele queria ser quando crescer, e ele disse que ia ser pastor. E eu espero, de alguma maneira, que eu, o Rodrigo, o seu tio, o Diego, sejamos, de alguma maneira, instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Que bom saber que você acabou de chegar no nosso canal. Seja bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus, o canal da Igreja Batista Memorial de Itaúna. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Aproveite a oportunidade, não deixe para o final do vídeo que você vai acabar esquecendo. Se você já é inscrito, confere aí, vê se você acionou o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos, todas as nossas lives, todas as atividades que nós realizarmos aqui no YouTube, você ser um dos primeiros a ser informado. E não esqueça de curtir o nosso vídeo e lembrando, eu já disse isso em outra oportunidade, quando você curte, na verdade você muito mais do que dizer assim, eu gostei, amém, né, eu concordo. Você está proporcionando a outras pessoas, muitas delas que nós nem conhecemos, a serem notificadas pelo YouTube da existência desse vídeo e quem sabe essa pessoa possa ser abençoada, ser edificada por Deus através da sua santa e gloriosa palavra. E o tema da lição número 9 da revista da Convenção Batista Fluminense é a Igreja Cristo presente no mundo. Efésios capítulo 4, verso 1 a 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens.
Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos conversar com o Papai do Céu. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da leitura da Tua Palavra e estamos aqui para compartilhá-la com os nossos irmãos em Cristo que estão nos acompanhando nesse momento, estão nas suas casas. Queremos compartilhar a Tua Palavra também para aquele nosso amigo, nossa amiga que está nos acompanhando, nos dando o privilégio da sua presença, ó Pai. Mas suplicamos que acima de todos nós que aqui estamos, que a sua presença seja amplamente notada por cada um de nós, porque nós queremos, ó Pai, ouvir a tua voz. Por isso aqui estamos, humildemente suplicando essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente, igreja é uma instituição criada por Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. E a gente começa a perceber a essência do que é igreja, né? Como instituição criada por Deus. A gente começa a perceber a essência do que é igreja, como a representante do reino de Deus aqui na face da terra, já lá no Velho Testamento, quando o próprio Deus ele escolhe para si um homem, para que através um casal, melhor dizendo, né, Abraão e Sara, e para que através desse casal surgisse então uma grande nação, e através dessa nação Deus vai se revelando gradativamente a toda a humanidade. E é por isso que o povo de Deus, né, que é a expressão mais usada lá no Velho Testamento, fazendo referência ao povo de Israel, o povo de Deus lá no Velho Testamento, simbolizado por Israel, o povo de Deus na visão neotestamentária, representada pela igreja, é a representante, é aquela instituição que vai representar a presença de Deus, a presença de Cristo aqui no mundo, aqui na face da terra. E isso por si só faz com que eu e você, cristãos, servos de Deus, assumamos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos a incumbência de, com as nossas atitudes, com os nossos atos, seja lá dentro do templo, seja numa atividade eclesiástica, ou seja lá no nosso local de trabalho, quando aparentemente ninguém está vendo, seja lá na nossa escola, na nossa faculdade, na rua, ao caminharmos, numa fila, no banco, independentemente de onde quer que estejamos e se estamos na presença de alguém conhecido ou não, precisamos refletir a presença, a glória de Deus através das nossas vidas, através da nossa atitude. O autor fala que essa é uma instituição fantástica, né? Fantástica porque na sua maneira, como eu disse anteriormente, na sua maneira de existir, de vir ao mundo, na sua grande responsabilidade de representar Deus, no dizer do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5:20, de ser embaixador de Cristo, de representar Cristo aqui na face da terra. E um fato relevante, um fato curioso que
podemos destacar nessa oportunidade? Nenhuma outra instituição ela é tão perseguida a ponto de terem anunciado várias vezes a sua falência ou a sua morte, né? Os religiosos que são opositores ao cristianismo, em várias ocasiões na história, anunciaram que a igreja cristã ia acabar, que ela ia morrer, e o que a gente está percebendo é que cada vez mais o cristianismo cresce para a glória de Deus. Você que, meu irmão, que é membro da Igreja Batista Memorial de Itaúna, você recebeu na última sexta-feira, na parte da manhã, eu enviei via WhatsApp para você um vídeo de cerca de 5 minutos, falando da perseguição religiosa que há aos cristãos, aos nossos irmãos em Cristo que estão lá na China. Igrejas, você viu templos sendo explodidos, você viu símbolos cristãos sendo retirados de locais públicos, até mesmo das próprias igrejas, dos próprios templos. Você viu cristãos sofrendo perseguição física, tomando choque. Você viu que o desejo dos governantes chineses que todos se declarem como ou seguidores do comunismo ou seguidores do ateísmo. Você viu isso? Mas lá naquele relato você há de se lembrar que o nosso irmão que está falando ali a respeito dessa perseguição, ele também diz que o cristianismo é a religião, apesar de todas essa dificuldade, é a religião que mais cresce na China para a glória de Deus, e que daqui a algum tempo haverá um número imenso de cristãos na China para a honra e glória do nosso Senhor. Por isso, então, que ela é uma instituição fantástica, por isso que ela é uma instituição que, apesar de toda a perseguição, ela cresce muito, porque o homem, uma vez tendo contato com Cristo, ele percebe que Jesus realmente transforma a vida do homem, transforma para melhor, e isso Jesus faz através da sua igreja. Alguns vão chamar a igreja, o cristão, de pessoa alienada, vão chamar a igreja de uma instituição irrelevante, formada por homens e mulheres fanáticos religiosos. Mas a verdade é que tais pensadores se vão, o autor menciona isso, e a igreja ela continua, ela permanece a cumprir o seu papel relevante na face da terra. Se a igreja do Senhor não fosse relevante, ela não seria tão perseguida. O amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário a torna única e significante. Verso 25 da carta aos Efésios, capítulo 5. No capítulo 5, verso 25, Paulo está falando a respeito do relacionamento marido e mulher. E ele faz uma comparação que eu quero chamar a sua atenção. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que faz a igreja ser única e significante é o fato de Cristo ter se entregado na cruz do Calvário pela igreja. Então, por isso é importante, meu amigo, você que ainda não é cristão, você fazer parte da igreja. Mas não é fazer parte da igreja local, fazer parte da igreja celestial. A gente vai falar um pouco ao longo do estudo. Você ter seu nome escrito no livro da vida. Porque são esses que serão salvos. Esses homens e mulheres que foram transformados, se deixaram ser transformados por Jesus ao longo da sua história aqui na face da terra. Eu sei que você sabe o que é certo e o que é errado. Eu sei que você é uma boa pessoa, porque se você não fosse, você não estaria me ouvindo aqui. Pessoas de índole duvidosa, elas não estão preocupadas em assistir um vídeo desses, com mensagem, com sermões,
elas estão preocupadas com outras coisas, elas sequer se lembram de Deus. Quando se lembra, fala da boca para fora, ou então somente nos momentos difíceis da sua vida. Você está me assistindo, muito mais do que isso, você está cultuando ao Senhor nesse momento, você está celebrando a Deus por mais essa manhã, por mais esse domingo que Ele está te dando. Portanto, lembre-se que você tem que se render aos pés de Jesus Cristo. Você não pode partir desse mundo na condição em que você se encontra agora, sem Cristo e, consequentemente, sem salvação. Não tem jeito. Quem fala isso não sou eu, é a palavra. E é a palavra de Deus que deve falar ao seu coração nesta manhã através do teu Santo Espírito, do Espírito de Deus. Não importa o que digam da igreja, o que digam de você, né? De você mesmo, não importa que o mundo a odeie. Cristo morreu por ela. Cristo morreu pela igreja. Os apóstolos e demais servos de Deus do passado se doaram pela igreja, né? E a gente conhece a história, você sabe aí, dos servos de Deus do passado que se entregaram, morreram pela igreja, por amor ao reino de Deus, à obra de Deus, não é pela igreja local, é pelo reino de Deus. E o apóstolo Paulo, cujo ministério e vida, né, é objeto do estudo desse trimestre na nossa igreja, ele se lamentou muitas vezes por ter sido um perseguidor da igreja no seu passado sem Cristo. E isso nunca saiu da mente de Paulo. É interessante, né? A despeito de muitos cristãos que batem no peito, ou pessoas que se dizem cristãos batem no peito e dizem, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor teólogo, eu que canto melhor, eu que dirijo melhor o culto, eu que faço isso melhor do que o outro irmão e vice-versa. O apóstolo Paulo, grande Paulo, que inclusive é venerado por alguns como se fosse Deus, Paulo, ele nos dá exemplo de humildade, a despeito de quem de fato ele era. 1 Coríntios 15, verso 9, o apóstolo Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Efésios, capítulo 3, verso 8, Paulo também mais uma vez usa uma expressão semelhante. Efésios, capítulo 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, Paulo nunca tirou da sua mente aquilo que ele havia feito, e a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e a gente vai perceber isso de maneira muito clara na vida desse importante apóstolo, não? A gente vai ver isso muito claro na vida dele. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 13, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora do judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Filipenses, capítulo 3, verso 6, diz assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo falando dele, de quem ele era antes de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A visão de Paulo acerca da igreja, então, vai nos ajudar, porque é a visão de alguém que perseguiu a igreja num determinado momento e agora é alguém totalmente diferente daquilo que era antes. Alguém agora apaixonado pela igreja. E quando eu falo apaixonado, não estou me referindo àquelas paixões que alguém tem agora, aquele frisson, né, e que vai confundir até com amor, mas daqui a pouco acaba. Não, você vai ver que depois que Paulo ele se converte a Cristo, lá em Atos 9, o apóstolo Paulo vai ter a sua vida plenamente transformada por Jesus, e Paulo vai então ter outro estilo de vida, de perseguidor, como diz aí, como ele mesmo diz, ele vai se tornar um perseguido, ele vai dedicar o restante da sua vida, até a sua velhice, até os seus últimos dias de vida, ao evangelho, à propagação do reino de Deus.
que é aquilo que de fato realmente vale a pena investir enquanto nós estamos aqui na face da terra. O que é a igreja? E a gente sabe aí que no original, eclésia ou eclesia, a expressão significa os chamados para fora. E o autor ele menciona aí que Paulo, na grande maioria das vezes, quando ele está se referindo à igreja, ele está fazendo referência a uma congregação local. Mas uma coisa interessante, Paulo nunca faz referência a isso aqui, a prédio, a alvenaria, a parede, a uma denominação, né? Hoje em dia as pessoas, você chega para alguém e pergunta, fulano, você se converteu? Me converti, estou na igreja. E você está em qual igreja? Eu estou na igreja do pastor fulano de tal. É um erro. Ou então, eu estou na igreja da denominação X ou Y. Essa é uma preocupação que as pessoas têm, talvez numa tentativa de fazer julgamento para ver o nível teológico daquela pessoa, para poder conhecer a sua linha teológica, né? Mas quando que, na verdade, a grande preocupação que nós precisamos ter e que deve ser motivo de nós louvarmos ao Senhor é o fato daquela pessoa ter aceito a Cristo como Senhor, único eterno Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro fato. Ela pode estar servindo a Cristo numa igreja que não prega a palavra de Deus. Sim, a gente sabe da existência de muitas, infelizmente, e a Bíblia fala disso, fala dos falsos profetas. Então, isso não é novidade para nós, não deve ser novidade também para você. Nós não podemos deixar de acreditar que uma pessoa nessas condições, que aceitou a Cristo genuinamente como seu único e eterno suficiente Salvador, e que por uma questão até de ignorância bíblica está, ao menos momentaneamente, servindo a Cristo naquela igreja X ou Y, ao qual nós não concordamos com a sua linha teológica, isso não impede dessa pessoa ser salva, tá? Muito pelo contrário. Como também nem todo mundo que se diz da minha denominação ou da sua denominação, nem todo mundo que se diz batista vai ser salvo. Jesus, no final do seu Sermão do Monte, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Jesus diz ainda lá naquele sermão que muitos vão tentar justificar, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos até demônios. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Igreja é, portanto, um organismo vivo, um organismo santo e acolhedor. Não é uma instituição religiosa, não é uma denominação apenas, ou um ajuntamento de igrejas. A igreja tem essa característica, é um organismo vivo. A igreja ela demonstra que ela é um organismo vivo quando, no dizer do autor da lição, ela demonstra a presença de Cristo no mundo através dos seus atos. E isso é fora do templo. Isso é no nosso dia a dia. E por isso a importância que eu e você temos de, como igreja do Senhor, embora dentro das nossas casas, né, vivenciando a questão do isolamento social, é importante que eu e você não deixemos de ser igreja, de sermos esse organismo vivo, apesar do isolamento, apesar da quarentena. Estamos dentro de casa, mas temos nossas redes sociais. E aí, o que você tem postado nas suas redes sociais? O que cada um de nós temos postado em nossas redes sociais? Será que as pessoas, quando acessam nossas redes sociais, elas recebem palavras, vídeos de enlevo espiritual ou coisas que são abomináveis, inclusive pela própria sociedade? São coisas que a gente tem que pensar, não? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que focar nisso, estar atento a isso, porque é uma responsabilidade que nós temos, independentemente da questão da pandemia ou não. Então, a igreja é um organismo vivo, santo e acolhedor. A igreja é capaz de amar sem interesses.
né? É o local onde o não cristão é amado, não é somente para mudar a sua confissão de fé, não. Ele é amado porque ele é o nosso semelhante, mesmo que ele não queira ser meu irmão em Cristo, mesmo que ele não queira ser um servo de Deus, é um direito dele. Igreja é local onde os cristãos que erram são amados com o objetivo de serem devidamente recuperados, né? Jesus ensinou isso lá no Evangelho de Mateus, serem devidamente recuperados e não serem massacrados, né? Serem odiados, serem isolados, marginalizados. Agora eu não vou falar mais com fulano, meu grupo aqui, eu mesmo vou incentivar meu grupo a não falar mais com fulano. Não, nada disso. Isso não é igreja, né? Igreja é totalmente diferente disso, e a gente vai ver ao longo da lição. Igreja é uma instituição religiosa sem modismos também, né? Os modismos, eles vêm e depois vão embora. Pode ser que daqui a algum outro tempo eles retornem, né? Igreja não vive em função dos modismos. O foco não são os modelos espetaculares criados por líderes religiosos que mais parecem executivos da fé, mas igreja, ela vive a simplicidade do viver na dimensão do ser, muito mais do que do ter. Igreja, portanto, na maior parte das vezes é um grupo local de pessoas reunido em nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido. Diz aí o autor aí na página 47. Vamos lá então para o segundo tópico da lição. A dimensão universal da igreja. O apóstolo Paulo agora vê a igreja não só como a igreja local, mas como a reunião de todos os santos e em todas as épocas. Na carta aí aos Efésios, de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Então Paulo, ele tinha uma visão ampla do que é ser igreja. E Paulo agora vê também a igreja como a reunião de todos os santos, de todos os lugares e de todas as épocas, né? Essa visão de Paulo também é uma visão mais ampla do que a anterior. E ela está em concordância com toda a palavra de Deus. O apóstolo João, lá no capítulo 7, verso 9 de Apocalipse, João também fala isso. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Esse texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, nos dá aí uma ideia da universalidade da igreja, do tamanho da igreja, inumerável, né? Conforme Deus havia dito a Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, de fazer através dele uma grande nação que não se podia enumerar como a areia do mar, né? Há, portanto, uma eclésia, né, aqui na terra chamada de igreja militante. É essa igreja que prega, que sofre e que testemunha do amor de Deus, né? Então, há a igreja universal, que é a formação, a reunião de todos os cristãos, de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as línguas, todos os povos, conforme vimos lá em Apocalipse 7, 9, de todas as nações e de todas as épocas. E há também a igreja militante, que fica muito clara a sua descrição nas cartas de Paulo. Paulo escreve para igrejas que existiam
ali na sua época, igreja militante, e também no livro do Apocalipse, né? No capítulo 2, no capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia Menor, né? São igrejas militantes também, né? Assim como a igreja que eu sou membro, a igreja que você é membro, né? E a igreja que você, meu amigo, minha amiga, vai se tornar membro, em nome de Jesus, né? Você vai trabalhar para a obra de Deus, você vai fazer parte da igreja militante. O terceiro tópico, igreja, corpo de Cristo. A igreja também é mostrada pelo apóstolo Paulo como corpo. A gente viu aí no texto de Efésios, capítulo 4, verso 1 ao 16, e de maneira muito clara, a partir do verso 11, quando ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Paulo mostra que nós fazemos parte de um corpo, né? E que cada um de nós somos membros diferentes desse corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Ele é o cabeça da igreja, é ele quem dirige toda a igreja, independentemente de sermos o dedo anelar da mão esquerda ou da mão direita, o dedinho do pé, um fio de cabelo, seja lá o que sejamos, somos importantes, diferentes uns dos outros, mas somos importantes no reino de Deus, no corpo de Cristo. Essa figura mostra a dependência, né? Duas coisas muito claras. Primeiro, a dependência que todos os membros do corpo têm em relação ao cabeça, que é Cristo Jesus. Todos nós dependemos dele, não tem jeito. E uma outra coisa interessante, né, que fica claro também no texto, é que a gente se completa uns aos outros. Nós nos complementamos. Isso também quer dizer que nós não podemos nos isolar uns dos outros. Até porque cedo ou tarde eu vou precisar de alguma ajuda sua. Você vai precisar de alguma ajuda minha. Nós vamos precisar de alguma ajuda daquele outro irmão, daquela outra irmã, daquela pessoa. Nós precisamos, nós anelamos desse relacionamento, de poder estar juntos, não? De poder caminharmos juntos, de poder compartilharmos das mais variadas situações da vida uns com os outros, né? E nesse dia de hoje, em particular, né, que é dia do pastor, né, debaixo da permissão de Deus, em dezembro agora eu estarei completando 18 anos de ministério pastoral. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que eu não posso me isolar. Mesmo na condição de pastor, eu sou mentoreado por alguém. Cada um de nós precisamos ter um casal, por exemplo, ele também precisa ser mentoreado por um outro casal. Um casal que seja amigo do casal e não amigo só de um dos cônjuges. Amigo do casal, que queira o bem do casal e que tenha experiência de vida, que tenha testemunho de vida. Existem alguns grupos denominacionais que vivem como se fossem assim o suprassumo do evangelho, o último biscoito do pacote. O autor até ele critica algumas das nossas igrejas batistas, que se isolam como que se somente elas pregassem o evangelho, somente elas pregassem a palavra. É lógico que eu concordo que é muito difícil você fazer determinadas atividades junto com irmãos de outras denominações, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar totalmente isolado uns dos outros. Existem alguns pontos em comum entre nós, esses pontos que são comuns, eles devem ser usados para que nós, dentro das possibilidades, possamos estar juntos. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, Paulo diz: ora, vós sois corpo de Cristo. E Paulo não está falando de denominação, Paulo não está falando dos moreninhos, em detrimento aos branquinhos, Paulo não está falando dos gordinhos ou dos magrinhos. Todos nós somos crentes em Cristo Jesus, todos nós somos corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. Só existe um corpo, porque só existe
uma cabeça que é Cristo. E nós fazemos parte desse corpo, então, obrigatoriamente, quer queira ou quer não queira, estamos juntos, sim. A ideia é que Cristo esteja presente no mundo através dessa igreja, a igreja militante. Afinal de contas, Cristo se faz presente na vida de cada cristão genuíno, né? E aí, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 23, ele disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus, ele cumpriu com essa palavra através do início do ministério do Espírito Santo na vida da igreja, de maneira que agora nós não vamos ficar jamais sozinhos, né? O Espírito Santo, ele está conosco, é o Deus Emanuel, o Deus presente na vida do cristão, que vai refletir isso ao mundo, vai fazer Cristo presente no mundo através da igreja, através dele. A quarta lição: igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. É bem verdade que quando a gente olha para a igreja de Filadélfia, mencionada lá em Apocalipse, quando a gente olha para a igreja primitiva lá em Atos 2, nos primórdios dos tempos, quando a gente vê aqueles quase 3.000 novos convertidos, depois mais quase 5.000 novos convertidos, e a igreja, no dizer da juventude dos nossos dias, a igreja do Senhor bombando, a gente vai perceber que havia uma comunhão muito grande entre os irmãos no meio de um ambiente de grande simplicidade. Tudo isso é verdade. Mas a gente sabe também que mesmo aquela igreja, que é tão objeto do sonho de todos nós, pastores, mesmo aquela igreja ela vai ter problemas. Você vai ver lá e aí não quero nem fazer referência a problemas relacionados à perseguição religiosa. Não. Problemas internos. Lá em Atos 5, por exemplo, você vai ver um casal que vai de pessoas mentirosas, né? Por que não dizer também de invejosas, né? Que queriam ficar em pé de igualdade, se é que isso pode se dizer, com Barnabé e tantos outros. E aí venderam o terreno por um valor, mas disseram que foi outro e depositaram o valor que eles disseram, ofertaram à igreja. Mas o objetivo deles era se promoverem no meio da igreja. E isso trouxe consequências graves para aquele casal. Está lá em Atos 5. Isso é um problema interno da igreja primitiva. Em Atos 6, a gente costuma falar assim, Atos 6 é o capítulo que fala da instituição dos diáconos. É verdade. Mas por que os diáconos foram instituídos? Um importante ministério. Porque havia problema no repartir da beneficência entre os órfãos e as viúvas daquela época. Os órfãos, as viúvas de origem gentílica estavam se sentindo menosprezadas em relação às viúvas e órfãos de origem hebreia. Né? E aí, para que não houvesse uma divisão na igreja, para que não houvesse ali um racha no ambiente da igreja cristã primitiva, foi instituído então aqueles homens, 7 homens foram escolhidos para que eles se atessem, ficassem responsabilizados pela mesa dessas pessoas. O 5º tópico diz: igrejas cooperativas e solidárias. Igreja, ela tem que cooperar. Uma igreja não pode ser relevante se ela não for cooperante com o bem-estar da sociedade. E a gente percebe ao longo desse estudo que buscar um modelo eclesiástico nas cartas de Paulo, diz o autor aí, pode nos frustrar, né? Paulo não propagou
igreja com propósitos. Paulo não propagou igreja em células ou pequenos grupos multiplicadores. Paulo não propagou nada disso, mas ele ensinou que cada igreja local, primeiro, ela deve ter o seu governo próprio, né? Porque as igrejas locais, elas são diferentes umas das outras, né? E aí, se eu sou pastor de uma igreja considerada pequena, né, eu não vou tentar, e aí estou fazendo referência a atividades, fazer determinadas atividades que uma igreja de porte grande ela pode fazer. Mas a essência do evangelho, né, que diz respeito à cooperação, né, e aí Eclesiastes diz que a gente deve fazer as nossas obras, a gente deve cooperar segundo as nossas forças, né, e não como o outro faz. E eu percebo nesse texto a justiça de Deus, né? Porque eu não posso fazer como alguém que tem mais condições faz. Se eu tentar fazer isso, se no dizer bíblico, eu vou estar fazendo aí cometendo um sacrifício de tolo. Mas também eu não vou deixar de fazer aquilo que eu faço, porque existem, obviamente, pessoas ou grupos ou igrejas que fazem menos do que eu faço, né? Por motivos vários, não importa. E aí eu não vou fazer menos. A Bíblia diz que eu tenho que fazer segundo as minhas forças. E ninguém melhor do que Deus para saber quais as nossas forças, quais as nossas limitações, quais as nossas capacidades nesse exato momento, a não ser Deus. A igreja, por ela ter um governo próprio, ela sabe o que ela pode fazer em relação à cooperação, em relação a relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive contribuir com outras igrejas, né? A igreja ela precisa ter visão do todo, né? A gente não vai resolver o mundo, todos os problemas do mundo, mas nós podemos cooperar segundo as nossas forças, né? É como aquela história de um incêndio na floresta e um pássaro ia lá num rio, num lago, enchia seu bico de água e depois jogava. E alguém criticou, né? O criticou porque aquele pouquinho d'água seria insuficiente para apagar a floresta. E é verdade. Mas ele estava fazendo a sua parte, a parte que ele podia fazer. E geralmente quem critica acaba deixando de fazer a parte que lhe cabe, até porque está perdendo tempo criticando. Então, não vamos fazer isso, não vamos criticar os outros, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos agora para o último tópico, o tópico número 6. Uma ideia fantástica. A instituição da igreja é uma ideia da mente de Deus desde a eternidade. O apóstolo Paulo deixa isso de maneira clara na carta aos Efésios, também no capítulo 1, verso 4, ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. A igreja ela entrou na história não somente para ser mais uma instituição religiosa, ela não é a primeira instituição religiosa a existir. Já existiu o judaísmo, já existiam outros antes. A igreja entrou na história e ela é uma instituição fantástica, ela é uma instituição relevante, porque ela entrou através da pessoa mais importante do mundo, Jesus Cristo, que a instituiu lá em Mateus 16. Quando a história aqui na terra acabar, não haverá mais família. Está lá em Mateus 22, verso 30. Mas haverá igreja, como vimos antes, lá no texto de Apocalipse. Né? Lá no céu, não vai ter família A, B ou C, não. Mas haverá a igreja do Senhor, adorando a Cristo por toda a eternidade. Por isso que a igreja, apesar das suas falhas, e a gente viu aí a igreja de Corinto, o texto da igreja de Corinto,
de 2 Coríntios 9, verso 1 ao 5, apesar da igreja de Corinto, eu estou citando a igreja de Corinto porque a igreja de Corinto, você sabe que foi uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, 2 cartas longas e cartas fazendo menção de vários problemas que havia no ambiente da igreja, modo de celebrar a ceia, questões relacionadas a casamento, etc., e tantas outras questões, mas a igreja de Corinto ela tinha suas qualidades também. E lá no capítulo 9, verso 1 a 5, a gente vê que ela era uma igreja cooperativa, uma igreja solidária. Por isso a igreja, generalizando, é um organismo vivo, santo, acolhedor, é uma instituição fantástica, uma ideia fantástica. E aí a gente percebe de maneira muito clara que, apesar das suas limitações, a igreja é a menina dos olhos de Jesus. E é por isso que ele morreu por ela. Mas a igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Caramba, tem gente que às vezes age como se fosse dono da igreja, né? Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Segundo, seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser a igreja de Jesus, salvo por ele. E terceiro, ame sua igreja com paixão. Doe-se a ela. Né? Tem gente que vai para a igreja só para usufruir dela. Vai pegar aquela cesta básica que ela oferece, uma ajuda para comprar um botijão de gás, para comprar um remédio. Não estou falando que a igreja não tenha que fazer isso. Dentro das suas possibilidades, a igreja poderia fazer até mais. Eu na verdade, gostaria que a igreja estivesse a minha igreja particular, né? Estivesse num patamar de condições de a gente ver alguém da igreja em situação difícil, a gente morando numa situação precária, a gente ir lá e reforçar a casa daquela pessoa, aumentar os cômodos, levantar um muro, fazer uma cisterna. Eu entendo isso. E eu espero que Deus já tenha me dado aí, em agosto, vai fazer 11 anos, se Deus permitir, que a gente vai estar caminhando juntos, e eu espero um dia chegar nesse patamar. Tá? Isso é ser cooperante, isso é ser fantástico, isso é ser relevante, né? Fazer com que cada membro da igreja possa viver numa condição melhor. Né? Mas a verdade é que existem pessoas que vão, como dizem, para buscar a sua bênção. E quando as pessoas falam isso, elas esquecem que elas são igreja. Elas pertencem à igreja. E que a sua responsabilidade diante de Deus é ser bênção. Ser bênção uns para os outros. E eu quero finalizar citando o texto que é a divisa dos embaixadores do rei. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, é através de nós, a igreja de Cristo, que Cristo se mostra presente no mundo. Que essa verdade seja vivenciada por todos nós, a começar de mim mesmo e para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas manifestações de carinho através dos Teus filhos e filhas, pela passagem do dia do pastor, Pai. Abençoe de maneira especial o pastor Rodrigo Queiroz, que está vivenciando pela primeira vez essa oportunidade de uma maneira tão singular, ó Pai, devido a esse momento de pandemia.
mas que em nome de Jesus ele se sinta amado, se sinta abraçado por toda a Igreja Batista Memorial de Itaúna, que aprendeu a amar não somente a ele, como a sua esposa, a irmã Débora, como os seus 2 filhos, ó Pai, Mateus e Pedro. Toma toda essa família nas tuas mãos, ó Pai, e que a glória do Senhor continue se fazendo presente na vida deles, ó Pai. Abençoa também, ó Pai, o irmão Diego, nosso seminarista, seja guardando a sua vida, o seu emocional. Abençoa juntamente com ele a sua esposa também, ó Pai. Abençoa, ó Pai, as nossas crianças, em especial o João Miguel, e abençoe toda a igreja de maneira geral, ó Pai. Sobretudo aquele que o Senhor já tem falado ao seu coração, dando a ele um ministério específico, quem sabe o ministério pastoral, o Senhor já tem o direcionado para esse ministério, e que essa pessoa, Pai, se for o caso, ela se dobre diante do Senhor e se deixe ser usada por Ti, para se preparar para o ministério e daqui a algum tempo, em nome de Jesus, estar servindo ao Senhor naquele local onde o Senhor mesmo há de direcioná-la. Essa é a nossa oração e a fazemos no poder do nome de Jesus. Amém. Beijo nas crianças e até logo mais em nome de Jesus.